Bom dia, minha senhora. Bom dia. Qual é o seu nome completo? Maria Zilda Gomes da Silva. A senhora poderia falar mais alto? Maria Zilda Gomes da Silva. A senhora é brasileira. Qual é o seu estado civil? A senhora é solteira, casada? Casada. Casada. Qual é a sua profissão, dona Maria Zilda? Nada, só dona de A casa. senhora é dona de casa. Tá. Qual é o seu endereço? É Rua 17 de Agosto, bairro Santa Cruz, número 57. 57. Perfeito. Então, tá bom. Dona Maria Zilda, a senhora alguma vez na vida teve um cartão de crédito do Itaú, do Banco Itaú? Na época que eu tive esse cartão, não era Itaú. Como era o nome? Era... Agora eu não estou bem a paz. Mas a senhora teve um cartão vinculado ao Banco Itaú? Nessa época eu não sabia, depois foi que eu fui saber que era Itaú. Que era Porque Itaú. ele se transformou em Itaú, né? Acho que deve ter terminado. Perfeito, entendi. E a senhora... E a senhora perdeu esses cartões? É, isso. Perdeu? Sim, porque... A senhora registrou uma ocorrência? Não, quando eu senti falta desses cartões, o que eu fiz? Liguei para a empresa, ou para a empresa do cartão. Mas a senhora não registrou uma ocorrência na polícia? Rapidinho. Sim. Primeiro, eu fiz uma ocorrência assim, liguei pedindo para cancelar que meus cartões tinham sumido. A menina demorou, depois passou para outro. Aí eu pedi, olha, cancela meus cartões. Ela está cancelado. Quando foi isso? Eu não estou muito mais em minha paz porque eu entrei por vários problemas. Eu entrei em depressão, entendeu? Sim, mas eu preciso saber. Se a senhora não está a par, eu preciso saber. Mas eu não estou mais a paz. E a senhora ano? registrou a ocorrência disso? Eu registrei uma ocorrência. Registrou uma ocorrência. É isso. Quando a senhora registrou a ocorrência, foi mais ou menos nessa data que a senhora perdeu os cartões? 3 dias depois que eu liguei e pedi para cancelar os cartões. Então o boletim de ocorrência foram 3 dias depois que a senhora ligou Isso. pedindo para cancelar o cartão. Foi. Tá certo. É que aqui o seu advogado disse que a senhora nunca teve esse cartão. Então a senhora teve o cartão. É porque nem eu sabia, né? Que era Itaú. Entendi. Depois que de muitos dias, agora que depois deu uma entrada, foi que foram me falar que era Itaú, mas eu não sabia realmente. Entendi. Né? A senhora não sabia que Isso. era ligado ao Itaú. Isso, E sim, Hipercard, senhor. era o Hipercard? Sim, senhor. Era o cartão Hipercard. Sim, senhor. Ah, tá. Então o cartão Hipercard que é vinculado ao Itaú. Entendi. Quando a senhora ligou para lá para o cartão, não lhe disseram que era vinculado ao Itaú? Não, Card? senhor, eu não sabia. Tá bom. E me diga uma coisa, a senhora usava esse cartão, chegou a usar o seu cartão quando estava com a senhora? Se eu cheguei a usar? Sim. Não, porque é o seguinte, foi na época que minha mãe faleceu, e eu parei um tempo, mas só tem que quando aconteceu isso, eu não devia nada nesse cartão. Mas a senhora usou então o cartão? Cheguei a usar, mas não tinha dívida. Eu não perguntei se tinha dívida, eu perguntei se a senhora chegou a usar o cartão. Usei. Usou. Né? Usou durante quanto tempo, a senhora sabe dizer? Poucos meses, pouco tempo. Acho que mais ou menos uns 7 meses, isso. Mais ou menos uns 7 meses. Isso. Né? E a senhora sempre pagou as suas... Como pobre, mas eu sempre honrei meus compromissos. Não tenho dúvida quanto a isso. E me diga uma coisa, quando a senhora usava seu cartão e a senha estava próxima desse cartão? Não, porque até hoje, eu vou lhe falar, sempre as coisas quem resolve mais é meu marido, porque eu sou analfabeta. Entendi. Então, quem usava o cartão, na verdade, não era a senhora, era seu marido. Era quando eu saía que eu queria comprar alguma coisa, ele ia comigo. A senhora nunca deu o cartão para o seu marido? Não, senhor. Meu marido é mais correto do que eu. Também não duvido quanto a isso. Né? Também não duvido quanto a isso. Me diga uma coisa. A senhora só tomou conhecimento de que estava usando o cartão quando a senhora foi cobrada, é isso? Foi na época que eu fui cobrada, me deram... Eu recebi várias pressões, né, por telefone, disse que eu ia ser presa, e foi nessa época que eu tive conhecimento. Aí meu marido atendeu uma ligação e disse, o que é isso? Aí, não, porque dona Maria Zilda está devendo um débito muito alto no Banco Itaú.
Aí ele até mandou um palavrão, desculpa. Ele até disse, ela não deve cartão do Itaú. Não, porque não sei mais o quê. Aí depois eu disse, bem, será que esse cartão faz parte do Itaú? Aí ele disse, minha filha, eu não sei. Aí pronto, aí eu entrei em depressão, passei 6 meses internada, que até hoje eu sou diabetes, tenho pressão alta. Tudo por conta desse cartão. Meu Deus do céu. Porque eu nunca passei por uma situação dessa. Entendi. Entendeu? Entendi. A senhora já foi a Belém? Não, senhor, não conheço. Não conheço Belém. Entendi. Isso foi no final de 2011, aqui, pelo que eu estou vendo, do boletim de ocorrência. A senhora registrou esse boletim no final de 2011. Né? A senhora registrou em 25 de novembro de 2011. Então, parece razoável essa data para a senhora? Foi, sim, senhor. Né? E essas contas que estão lhe cobrando foi do começo de 2012. Porque assim, eu não entendo muito, assim, sempre quando chega alguma coisa lá em casa, eu passo sempre para o meu marido. Eu sei, entendi. A senhora chegou a ser inscrita no SPC, Serasa? Eu acho que sim, porque depois... A senhora acha ou a senhora sabe? Ou foi? Eu acho que deve ter sido, porque depois disso eu simplesmente eu me isolei dentro de casa. A senhora não tem certeza, então? Não tenho bem, mas eu acho que deve ter nome no SPC, né? Porque... Aqui, a senhora não tem certeza. Eu quero saber se a senhora tem certeza. A senhora recebeu alguma notificação do SPC, do Serasa? Isso aí, um papelzinho meu marido recebeu. Mas não foi do SPC ou do Serasa? Todos os dois, o SPC e Serasa. Estou recordando que ele recebeu. Ah, tá bom. Entendi. Doutor, você tem perguntas? No microfone. Se ela lembra se o cartão dela, ele era de chip e tinha senha. Sim. Se ela sabe precisar, apesar que ela já disse que não, mas a senhora só sentiu falta desse cartão junto da senhora. Quanto tempo da última vez que a senhora teve acesso a ele? Se não me engano, foi 3 dias depois, porque as minhas coisas tudo eu deixo guardadinha, né? E aí, quando eu fui sentir falta, a minha televisão tinha queimado, né? Aí eu peguei e disse, bem, nós temos que comprar uma televisão. Aí ele disse, minha filha, agora não. Deixa mais para frente. Aí foi que eu fui procurar o cartão, não achei mais. Ou seja, tinha perdido, né? Ou seja, na verdade, a senhora sentiu falta 3 dias antes de ligar para o... Quando eu senti falta, eu já tinha ligado para lá. A pergunta foi ele que me procurou, o senhor entendeu? Ah, entendi. Eu já tinha ligado. Porque eu não queria dizer para ele que tinha sumido. No caso, eu tinha perdido, entendeu? Porque lá em casa a gente é uma pessoa muito correta, só sou eu e ele. Não, doutor. Excelência, eu não sei se ela teve acesso, o advogado teve acesso à documentação, ele mostrou para ela que as compras realizadas foram no início de novembro de 2011. Então, no mínimo uns 20 a 25 dias antes. Doutor, né? Pergunta. Se ela teve acesso aos documentos juntados pelo banco, onde informam que a maioria das compras realizadas foi no início de novembro de 2011, uma média de 20 dias antes da senhora ter comunicado o banco do sumiço do seu cartão?
Não, quando eu senti falsa, eu entrei em contato, quis de prova, eu fui no banco, quando me disseram que, não, isso é pelo Banco Itaú. Eu fui no banco com meu esposo. Mas a senhora, peraí. A senhora me disse, e está gravado, que a senhora só soube que o cartão era vinculado ao Banco Itaú depois que o advogado lhe disse. A senhora me disse isso, está gravado. Não. Peraí. A senhora me disse isso e está gravado. E agora a senhora está dizendo que antes mesmo de entrar com a ação, a senhora foi ao Banco Itaú? Quando eu dei para ele, ele me repassou que era do Banco Itaú, que ele achava que era. Mas a senhora acabou de dizer que foi quando ligou lá para o telefone, a senhora foi ao Banco Itaú. Não entendo. Porque assim, essas coisas assim também eu não entendo muito. Eu sei que a senhora não entende muito, mas veja, né, aqui, quando a gente trabalha com os fatos, é bom que a gente diga exatamente quais são os fatos. A senhora foi no Banco Itaú antes ou não foi? No Banco Itaú? Eu acho que deve ter sido, foi no Banco Itaú que eu fui, né? E a senhora não falou, então, para o seu advogado que foi isso? Porque eu falei para ele depois... Doutor, continue. Ela relatou ainda agora que quando ela ia fazer compras, né, o marido dela teria acesso ao... Porque ela fala que ela é analfabeta. O marido dela usava a senha e o cartão dela constantemente? Não, isso aí não. Mas a senhora disse que ele ia com a senhora. Sim, quando eu ia comprar alguma coisa, mas ele ia junto comigo. E ele não via a senha? Ele? Se ele via? Se a minha conta da poupança é com ele, quando eu quero sacar um dinheiro, é ele que passa para mim. Então ele usava também? O cartão meu? Sim. Não, ele não comprava nada. Mas ele não fazia, não sabia a senha? A senha? Sim. Não, saber ele sabe porque a gente trabalha junto, mas que ele ter comprado alguma coisa, não. Isso aí não foi essa a pergunta. Eu desconcordo. Quando a senhora usasse, ele sabia e ele usava junto com a senhora. Melhor retificando a pergunta para que fique bem claro para ela. Quando a senhora ia fazer as compras, ele tinha acesso à sua senha e o cartão para finalizar as compras? Quando eu ia com ele. Eu digo isso aí. Excelência, só mais uma pergunta. De todas as compras, a peça que a Sheila não respondeu aquela minha pergunta anterior da questão do documento, né? Que eu acho que ela não teve acesso. Sem mais perguntas, já foi, já fica.